Olá, o Saber Direito Profissão já está no ar. O programa que te ajuda a entender as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. Nesta semana tivemos um curso sobre direito processual penal. E quem esteve conosco foi o professor Antônio Linhares, que agora eu recebo aqui para um bate-papo no Saber Direito Profissão. Tudo bem, professor? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom, a gente teve uma semana aí falando sobre o histórico todo do Tribunal do Júri, sobre sentença, recurso, um curso bem profundo para quem quer entender essas etapas, né? O curso do Tribunal do Júri, mais no aspecto procedimental, ele chama muita atenção. É um procedimento bastante diferente, um procedimento peculiar, bem distinto do procedimento comum, ordinário, sumaríssimo, dos outros procedimentos especiais. A questão do povo participar do julgamento, dos jurados, pessoas da população poderem atuar como juízes em crimes graves, geralmente homicídios consumados e tentados, isso também chama muito a população. As pessoas pensam, como é que uma pessoa que não tem conhecimento jurídico, que eventualmente não conhece sequer o processo, é sorteada no dia, julga no dia, como é que isso funciona? O curso objetiva esclarecer essas situações e para o estudante, para o acadêmico de direito, aquele que está tentando compreender uma atualização, jurisprudência do STJ, Supremo, que é bastante interessante, visão dogmática, a gente tenta oferecer o curso nessa perspectiva. Bacana, bom, quem quiser ter mais detalhes e rever o curso, tá tudo lá no curso. YouTube. Vamos falar um pouquinho da sua carreira, professor. A gente já conversava aqui nos bastidores, o direito não foi a sua primeira opção, né? Não, eu na verdade, comecei, o meu primeiro curso superior foi farmácia, lá na Federal Fluminense, fiz o curso de farmácia, depois eu me interessava por farmácia bioquímica, né, e trabalhei um tempo na área, depois saí da área, comecei a estudar para concurso e tal, e fui aprovado num concurso aqui no Distrito Federal, no Tribunal de Contas do Distrito Federal. O cargo à época era analista de finanças e controle externo, não sei se o termo é esse hoje. Não tinha nada a ver com farmácia e nem com direito também. Nada a ver, com direito um pouco, uma coisa ou outra, mais ou menos, né? Controle externo e tal. E vindo para cá, lá eu fiquei bastante tempo, mais de 10 anos, e fiz o curso de Direito. Posteriormente, fui aprovado no concurso da Defensoria Pública, concurso de 2006, onde estou desde abril de 2007, e atuando já há bastante tempo no Tribunal do Júri, e hoje na circunscrição judiciária de Ceilândia. Bacana. O gosto pelo direito nasceu enquanto você estudava para o concurso do tribunal? Eu comecei a me familiarizar com o direito estudando para concurso, para cargo que não tinha nada diretamente relacionado com direito. Resolvi fazer o curso de Direito. Fiz o Direito e, ao fazer Direito e posteriormente, me apaixonei pela área criminal, Direito Penal, Processo Penal. E a partir daí, tinha certeza que queria fazer defesa criminal. E a Defensoria Pública foi uma oportunidade muito forte para isso, e onde acho que, enfim, me achei útil para poder prestar um serviço nessa área. Professor, você está lotado em uma área próxima aqui de Brasília, uma área administrativa, que é Ceilândia, uma área muito violenta, né? Então, eu imagino que o Tribunal do Júri lá seja realmente muito demandado, tendo em vista a quantidade de crimes que acontecem por lá. Como é que é o seu dia a dia ali no Tribunal do Júri? É verdade. Vamos explicar Ceilândia, que é a maior região administrativa do Distrito Federal, do ponto de vista de divisão judiciária, a maior circunscrição. E, agora, isso tem uma questão que, por ser a maior população, tudo é gigantesco. E em números absolutos, o número de crimes que ocorre, inclusive homicídio tentado consumado em Ceilândia, é superior às demais regiões. Mas, se a gente for examinar o número de crimes, que é o padrão internacional, por 100 mil habitantes, a pesquisa nesse sentido já feitas, Ceilândia, ela fica mais ou menos lá para a 11ª, 12ª, entre as regiões administrativas. Vamos dizer assim, tomado um padrão internacional, ela está no meio. Ela não é das mais violentas do ponto de vista de crime de homicídio e não é das menos violentas. Esse padrão é importante para afastar a distorção populacional. É como se a gente comparasse o número de crimes no Uruguai e no Brasil. Sim. População gigantesca que nós temos aqui. Então, o padrão internacional ele uniformiza, tira essa distorção. Então,
é violento, mas é violento, Taguatinga é violento, Samambaia, Que Santa são Maria. outras regiões ali ao Outras redor, né? regiões administrativas, né, para quem Não é daqui. não é do Distrito Federal. Mas é uma região que demanda muito serviço público, demanda a urbanização. Nós temos ali o Sol Nascente, o Pôr do Sol, que são favelas. Eu sou do Rio de Janeiro, na época a Rocinha era a maior favela da América Latina, e hoje Pôr do Sol e Sol Nascente em Ceilândia são as maiores áreas urbanas tidas como favela. Então é uma região bastante que demanda muito serviço público. E quais os casos mais comuns que chegam no Tribunal do Júri, professor, nessa Basicamente, região? homicídio tentado e consumado, os 4 casos que a lei estabelece, né? O homicídio doloso, infanticídio, participação em suicídio alheio e aborto. Enfim, o dia a dia é o homicídio tentado e homicídio consumado. Que muitas vezes, né, o homicídio tentado ele é muito próximo à lesão corporal e a outros crimes não tão graves, vamos dizer assim. Quer dizer, é ali naquele procedimento, se entender hipoteticamente que é caso para tribunal do júri, se denuncia no órgão jurisdicional, mas ao longo do tempo vai se examinar, ainda na primeira fase, se há preliminarmente a indicação de que é um homicídio geralmente tentado ou lesão corporal. Mas o grosso é homicídio tentado, homicídio consumado. E lá em Ceilândia há quase todo dia julgamentos. Quase toda semana, de segunda a sexta, quando falta uma semana, de segunda a quinta, né, é bastante... Demandado mesmo. Muita demanda. Não só, eu atuo especificamente no Tribunal do Júri, mas as varas criminais também são bastante demandadas. Tem muita atividade, muito serviço, e, enfim, a Defensoria vem atuando de uma forma bastante forte nesse sentido. Durante esses anos, professor, teve algum caso que te marcou? A gente sabe que a gente mexe com vidas, mexe com emoção. O Tribunal do Júri são casos que nos tocam, né? É verdade. Você pode exemplificar algum aí que te passou pela cabeça? Há vários casos, né? Eu me recordo aqui de um caso em que é até algo raro. Havia uma dúvida sobre a materialidade, se havia crime de homicídio ou não, e a autoria era relativamente certa. Explico. O acusado havia confessado, ele morava com uma outra pessoa, com outro senhor, companheiros dividiam lá o apartamento, ele morava com outra pessoa. Essa pessoa teria morrido e vestígios de sangue num segmento de madeira na própria roupa do acusado levaram a crer, depois com a confissão dele, que ele seria o autor, que aquilo seria um crime de homicídio, mas do ponto de vista pericial, da materialidade, que crime aconteceu, o laudo não era certo a respeito da própria existência de crime ou se o óbito se deu por doença ou algo distinto de objeto contundente em contato com o corpo. E é sempre muito difícil afastar uma confissão, né? A confissão ela tem no imaginário da população, no imaginário dos juízes, ela tem um peso simbólico muito forte. E a gente sabe que grande parte dos casos, confissões são falsas, as pessoas confessam por variadíssimas razões. Às vezes acobertar alguma situação ou alguém, né? Há situações em que há a possibilidade de favorecer alguém, há situações em que há coação verdadeiramente física, e há situações de coação psicológica. A pessoa submetida a interrogatório 10, 12 horas, com negociações pouco republicanas e pouco lícitas. Você fala, não, a gente já tem a prova que foi você, a gente tem fulano falou, nós sabemos, confessa que você vai ser solto, confessa que você vai responder por um crime com a pena. Isso é absolutamente banal, é o dia a dia, não só aqui, nos Estados Unidos, a gente tem acesso aí às séries nos streamings, aí, em redes, em que há casos em que esse modelo de confissão depois revisto, né? As pessoas se retratam, mas no imaginário do jurado, ali no tribunal, é muito difícil
ele compreender que houve uma confissão que não é E nesse caso foi assim? Nesse caso ele acabou sendo absolvido, ele relatou que confessou, assinou um papel dentro da carceragem, sem nem saber o que era, né? E os jurados se convenceram que não havia nenhuma segurança, nenhuma certeza, que é o fundamental no tribunal do júri, de que aquela pessoa cometeu aquele crime. Então, o drama, né, do tribunal do júri é muito por aí. Muitas vezes é tudo ou nada. É uma condenação com uma pena elevadíssima, uma absolvição, e o acusado vai sair andando por ali. Então, o drama também do jurado, no momento que julga, né, que são pessoas da população, bem intencionadas, que querem acertar, que prestem atenção o tempo todo, que não conhecem o processo, né, estão tentando compreender ali o que está acontecendo, quem fez o quê, como, por quê. Não tem conhecimento jurídico, eu acho que isso não atrapalha em nada também, porque os crimes são crimes de interação, crimes de sangue, crimes em que há interferência de A em B. Então acaba sendo o aspecto emocional, né, o argumento emocional é o argumento mais, que tem mais peso no tribunal do júri, né? O jurado muitas vezes ele tem uma idiosincrasia, ele não gosta de determinada pessoa, ou mulher ou homem, ou de determinada etnia, ou o sujeito é bandido porque tem um trejeito assim assado, isso vai ter todo o peso, ou ele se identifica, tem uma empatia em determinado aspecto. Então, os pequenos detalhes podem fazer a diferença, porque você não conhece também, grosso modo, profundamente o jurado, né? Você procura fazer uma pesquisa mais, na medida do possível, de quem é aquela pessoa que está ali, mas não há dados. É diferente do júri americano, em que o procedimento de eleição, de escolha dos jurados é bastante criteriosa, tem audiências específicas para isso, os jurados são questionados pela defesa e acusação antes das recusas, e se pesquisa quem é aquela pessoa, o que ela fez, o que ela já, enfim, opinião que ela já tenha dado. E aqui há uma limitação maior em relação a isso. Então, há uma dificuldade maior. Mas isso para a defesa e para a acusação, né? Para todos que participam. Sim. Professor, essa é a dúvida e a curiosidade assim, mais presente no dia a dia na sala de aula com os estudantes, porque o tribunal do júri, ele causa isso na gente, essa curiosidade de saber como é que é o dia a dia, né? Como é que funciona, a gente vê em filme, vê em seriado. É verdade. Os estudantes, especificamente, eles... é curioso porque eles têm essa curiosidade toda e o estudo do procedimento, se o estudante conecta uma coisa a outra, ele vai compreender o procedimento do tribunal do júri como uma coisa mais gostosa e não, geralmente, os estudantes entendem que o procedimento é algo chato, é uma sequência de atos e prazos e tal. Muita teoria, né? Exato. E o procedimento do júri é diferente, né? Ele tem aspectos muito específicos, próprios, que não fazem, não podem ser confundidos com qualquer outro procedimento, e os alunos passam a ter um interesse muito forte por isso. E as diversas peculiaridades que vão ocorrendo, que a jurisprudência e a doutrina acabam resolvendo. Por isso é uma fonte de muita divergência, de, enfim, questão de concurso, realidade da vida real, o advogado ou promotor que atua, o juiz que atua no tribunal do júri, o presidente, ele tem que estar antenado, né, com a dogmática, com a jurisprudência, sobretudo da STJ, do Supremo. Cada hora é um caso distinto, um detalhe. O advogado falou 6 minutos, isso é nulidade ou não é, clemência. Pessoal, vamos fazer uma pausa então? A gente fala mais sobre carreira, tribunal de júri, mercado de trabalho. Então, no próximo bloco, o Saber Direito e Profissão volta daqui a pouco. O Saber Direito e Profissão está de volta. Hoje tem aqui comigo o professor Antônio Linhares e nesse segundo bloco, professor, vamos falar um pouquinho sobre mercado de trabalho? Vamos. Bom, direito processual penal e direito penal são duas áreas que se complementam, estão aliadas, então o campo de trabalho é o mesmo. Sim, é o mesmo campo de trabalho. O profissional que decide atuar nessa área, ele tem que ter conhecimento, como a gente fala, direito constitucional, que é necessário em todas as áreas, né? É a base de tudo. O processo penal, ele está ligado diretamente ao direito constitucional, né? O Estatuto
constitucional dos direitos, das garantias. Direito constitucional, direito internacional dos direitos humanos, tratados internacionais de direitos humanos é fundamental, a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de Direitos Civis e Políticos de Nova York e outros tratados com temas mais específicos, e a dogmática e jurisprudência penal e processual penal. É necessário que, pelo menos essas áreas, sem nunca esquecer a criminologia, que oferece o conhecimento empírico, né, no sistema penal, é sempre necessário, a conjunção de todos esses conhecimentos. Você dá aulas também, né? Fui professor universitário bastante tempo, hoje ministro cursos específicos em defesa de criminal do júri, atuação defensiva em tribunal do júri, mas a docência me parece que é uma área necessária e bastante interessante para o profissional da área do direito, especificamente para o profissional da área criminal, né? O contato com os alunos, com as gerações que vêm se formando é necessário e, aliado a isso, a docência, ao transmitir informações, o diálogo com os estudantes, a qualificação acadêmica, que é importante para o profissional em matéria de mercado de trabalho. Você fez mestrado também? Você tem um mestrado no currículo e isso também fez essa diferença, né? Sim, faz a diferença. Fiz o mestrado, pretendo iniciar o doutorado ano que vem a gente tem hoje um mercado de trabalho, né, com um número de cursos de direito muito grande. O Brasil é o maior, o país que tem a maior faculdade de direitos no mundo, acadêmicos, direito profissionais da área jurídica. Então, na verdade, a qualificação ela é necessária. É um diferencial também, né? Porque nem todos chegam a esse patamar de um mestrado, de um doutorado, e muitos alunos não dão essa devida importância, né, professor? E me parece que o aluno, o acadêmico de direito, que está cursando direito, ele já pode, de certa forma, acender essa luz aí para uma área, para uma carreira acadêmica, né? Fazer um mestrado, fazer um doutorado, eventualmente lecionar, e para isso estudar, se qualificar, ter um conhecimento interdisciplinar, né? Além do feijão com arroz, do lado do direito civil, do direito penal, estudar também matérias afins que fazem muita diferença. Tem alguma dica de livros, professor, que você acha que não pode faltar para quem quer seguir nessa área? Bom, na área criminal, me parece que no Brasil, Nilo Batista e Zaffaroni são autores fundamentais, né? O Direito Penal Brasileiro, em 3 volumes, é um livro muito fundamental. A partir da dogmática, criminologia, nós temos muitos livros interessantes, muitos autores importantes, né? Cito Salo de Carvalho, Antimanual de Criminologia, é uma obra bastante interessante, é uma área, a criminologia, que deve ser enfatizada a relevância dela. Ela vai trazer elementos empíricos para o direito penal, quer dizer, o direito não é um castelo de areia, né? Por que se prende no Brasil, como se prende, quanto se prende, quem está preso, é a criminologia que vai indicar e vai oferecer soluções para isso, né? O direito penal ele pode ter uma função de contenção do poder punitivo, que é o que se deseja nessa vertente de Zaffaroni, mas a criminologia vai indicar o que está acontecendo na prática, né? Quem está sendo preso, está acontecendo o que com as pessoas que estão sendo presas, por que estão presas e quem está sendo preso. Isso é fundamental. Bacana. Professora, a gente não comentou no bloco anterior, mas eu vi aqui e fiquei curiosa para saber um pouquinho sobre um trabalho que você fez na época de fiscalizar o sistema penitenciário. Como é que foi isso? Você trabalhou fiscalizando os presídios aqui no DF? Eu fui conselheiro penitenciário do Distrito Federal, um determinado tempo, como defensor público, e uma das atividades mais relevantes, a meu ver, dos conselhos penitenciários é a fiscalização do sistema penitenciário. E é algo que me parece, quanto mais fiscalização, melhor, né? Se há uma área em que os direitos fundamentais estão falidos, há um trauma, é o sistema penitenciário. O próprio Supremo, ao compreender, né, o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. Na verdade,
uma reclamação forte dos presos, a própria comida, que é uma coisa relativamente simples, né? Comida azeda, comida já sem condições nenhuma de alimentar nem, enfim, animais e tal. O tratamento dispensado, na prática, é completamente contrário ao previsto na Lei de Execuções Penais, na Constituição da República. Professor, então a Defensoria Pública atua justamente para saber se esses direitos estão sendo violados. A Defensoria Pública, ela atua junto ao sistema penitenciário, ao núcleo de execução da Defensoria, que atua em observância ao direito dos presos, e o Conselho Penitenciário ele não é um órgão da Defensoria Pública, né? Mas há nesse conselho vagas para a Defensoria Pública. Então tem vaga para membro do Ministério Público, advogados, são indicações, no nosso caso aqui, do governador. O próprio Ministério Público também é um órgão que tem por função a fiscalização do sistema penitenciário. A questão é que o sistema parece que ele próprio é feito para não dar certo, né? Uma solução, a pena privativa de liberdade, é algo que tem que ser repensado na origem, né? Não é algo que vai dar certo um dia, né? O sistema penitenciário, as prisões, a cadeia, nunca vai melhorar, nunca vai dar certo. É algo que ela própria precisa ser repensada, né? Nós estamos caminhando para exacerbar o modelo e me parece que não é o ideal, né? O ideal é trocar o modelo, trocar esse modelo por outro. Existe um país ou em algum lugar aí do mundo que existe um modelo que possa ser seguido pelo Brasil? Me parece que a questão não é hoje alterar, vamos tratar não com a utopia, né, mas com a realidade, é prender menos, né? Nós estamos caminhando para 800 mil presos no Brasil. E essa audiência de custódia vem, então, para ajudar nesse movimento também, né? A audiência de custódia é fundamental. É fundamental porque, e nós na Defensoria também atuamos em audiência de custódia, todos os defensores que atuam na área criminal, júri e tal, nós fazemos audiência de custódia, o preso, 24, 48 horas, ele vai ter acesso a uma audiência com defensor, com promotor, com juiz e a legalidade da prisão vai ser examinada ali, prisão em flagrante, prisões preventivas, que é importante também. A gente se depara, às vezes, com casos de prisão cautelar ilegal, de prisão preventiva ilegal. Então, é fundamental. O direito de audiência rápido e, vamos dizer assim, as grosserias mais evidentes, elas são afastadas. Há condições de serem afastadas na audiência de custódia. Um dia, 2 dias que a pessoa passa presa é uma tragédia para a família, para a própria pessoa presa. Professor, vamos mudar um pouquinho de assunto então? Chegou uma pergunta no nosso WhatsApp, é da Laura, de São Paulo. Pode rodar. Com relação à sua trajetória, até hoje, quais foram as experiências profissionais que mais lhe deram satisfação? Nesses anos de carreira aí, o que a gente responde para ela, professor? Olha, Laura, a defesa criminal é algo, a meu ver, que é muito satisfatório, né? Um julgamento com resultado favorável, mesmo um julgamento que o resultado não é favorável, mas que você percebe que fez tudo que era possível de ser feito, a eliminação de um excesso de acusação, a liberdade de um assistido. Então, me parece que a defesa criminal e a necessidade de advogados criminais, de mais defensores públicos na área criminal, é algo satisfatório, porque você vê, né, a família, a esposa, a mãe do preso, o próprio preso, né, a situação dele preso, quando ele chega numa audiência, quando você visita o presídio, a situação dele depois, que é outra pessoa, né, é outra situação, a família é outra. Então, me parece que nessa linha de combater o encarceramento, o grande encarceramento no Brasil, esse trabalho é um trabalho a ser feito, né, de defesa criminal. E a docência, né, eu acho que o contato com os alunos é fundamental, a meu ver, disseminar ideias no campo criminológico é importante no Brasil, né? Acho que é necessário que haja pontos, vamos dizer assim, para se acender, né, a reflexão criminal, a reflexão criminológica. E o ambiente universitário é um ambiente importante, não só
mas também é importante na universidade. Vamos conferir então a segunda pergunta? Essa é do João Maurício e aqui do DF. Pode rodar. Professor, com o mercado de trabalho tão competitivo na área de direito, qual a melhor dica que o senhor daria para quem está iniciando agora? Advogar em escritórios ou focar em concurso público? Essa dúvida é muito comum, né, professor? E aí, essa escolha verdade. é difícil. Eu agradeço a pergunta do João Maurício. É muito difícil uma solução igual para todos, né? O que eu posso dizer, a meu ver, há espaço para o profissional qualificado, aquilo que a gente conversava em outro momento, há espaço para o profissional qualificado. Na advocacia privada, ocupando cargos públicos, muitos profissionais, muitos acadêmicos de direito, muitas faculdades de direito, então se qualifiquem, estude, faça um mestrado, tente fazer por onde, tente criar um diferencial específico, sair da multidão. Fazendo isso, e que claro que não é fácil, a questão de o que fazer, concurso público ou advocacia, acaba sendo de menor importância, né? A pessoa vai conseguir chegar onde ela quer, ela vai amadurecer essa decisão no mercado privado ou ocupação de cargo público. Vai depender também do perfil de cada um. É seguir o coração e estudar. Eu acho que o resumo é esse. Tá certo. Professor, o nosso bate-papo então chega ao fim. Eu te agradeço. Muito obrigada. Eu agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. Bom, você aí de casa pode continuar com a gente pelo nosso site, tvjustiça.jus.br e também pelo nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia. Te espero na semana que vem. Tchau.